Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga sim. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos dando início a mais um programa especial, hoje diretamente da Freia, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul. Participando hoje conosco aqui o segundo vice-presidente, o Gustavo Lang, ele que é engenheiro agrônomo e vai trazer informações sobre as movimentações, sobre o trabalho que eles estão direcionando, inclusive para definir estrategicamente as questões ligadas às atribuições, né, do engenheiro, ou seja, dando as suas distinções e através de prerrogativas legais, evidentemente, do projeto de lei 9.818 de 2018 e também outras situações bem peculiares aqui ao registro, ou seja, a identificação do trabalho que eles desenvolvem. E nesse sentido, evidentemente, é uma grata alegria recebê-lo dentro do programa. Da mesma forma. Tudo bom? Tudo bem. Realmente, doutor Gustavo, nós gostaríamos de colocar algumas situações bem pontuais com relação a essa movimentação, porque vocês estão procurando definir, inclusive, as atribuições, dando distinções, as questões técnicas, inclusive, que é uma preocupação que vocês têm já há um bom tempo e estão liderando esse processo. Então, eu gostaria de informar o pessoal que está aí ligado com a gente agora, através do nosso canal, do nosso programa, para que eles possam entender melhor essa situação. Bom, é uma satisfação muito grande recebê-los aqui,
O CREA do Rio Grande do Sul está completando 85 anos, completou no último dia 30 de maio. Parabéns! Isso aí. E nós somos vinculados, fazemos parte do sistema Confea, CREAS e Mútua. Então, estamos, né, nos articulando com todos esses entes no sentido de garantir as atribuições profissionais que são oriundas da Lei 5.194, a de 66, é a última legislação que estabelece a normatização das nossas profissões, né, tentando justamente manter essas atribuições, né, que por vários motivos acabam sendo sofrendo tentativas, né, de modificações dessa legislação e de redução das atribuições dos profissionais das nossas áreas, né. E hoje nós já tivemos aqui dentro os arquitetos, né, e hoje não, hoje são engenheiros e engenheiros agrônomos, né. Então, se reduziu o grupo, aí a gente tem que procurar manter essas atribuições que foram nos dadas pelas leis ao longo dos anos, né. Então, essas questões de atribuições, né, elas estão sendo discutidas tanto no legislativo quanto no judiciário. E a gente procura, né, nós como conselho e como sistema, né, envolvendo aí o nosso Conselho Federal, defender os profissionais, defender as nossas categorias, de modo que possamos continuar prestando bom serviço à sociedade. Eu gostaria de citar, né, que o Conselho ele desenvolve uma série de ações de fiscalização também das atividades dos profissionais, de maneira vinculadas ou dirigidas, né, para grandes eventos, né, e de maneira a fazer com que esses eventos possam ser assistidos, possam ser desfrutados com segurança pela população. Nós já conversamos antes aqui, né, da questão da Expo Inter, da questão do Planeta Atlântida, Expo Direto e tantos outros, né, onde existam montagem de estruturas como arquibancadas, parques de diversões, estandes, né, que muitas vezes podem trazer risco para a população. E além disso, a fiscalização, dentro de todo o estado, nós temos 44 inspetorias, né, além da sede aqui em Porto Alegre, e em todas essas inspetorias nós temos agentes fiscais que estão diuturnamente percorrendo a cidade e verificando a participação dos profissionais nas obras, ou evitando o exercício ilegal da profissão, não deixando que leigos exerçam essas atividades, de maneira a não haver uma construção que possa ruir e prejudicar pessoas, né, e outras ações que possam trazer danos à sociedade. Nós, durante o ano, as nossas ações de fiscalização, elas resultam em mais de 20 mil autuações, né, em todas as áreas profissionais, né, das engenharias como um todo e da agronomia. Então é um volume bastante grande. Além disso, né, a gente aqui dentro do Conselho recebe o registro de em torno de 350 mil ARTs anuais, ou seja, são 350 mil serviços prestados por profissionais registrados aqui no CREA, né, pela sua importância, pelo tamanho da obra, pelo tipo de serviço que é realizado, né. Então, é um volume bastante grande, né, que a gente busca abranger, né, no meio da sociedade e em todas as profissões, como eu já relatei. Não, sem dúvida. Doutor Gustavo, gostaria então de entrar, o senhor falou na questão das zonas de sombreamento, e eu gostaria que o senhor exemplificasse a situação bem peculiar das atribuições e aquilo que conflita, aquilo que vocês estão realmente buscando e que entendem, dentro do ponto de vista de vocês aqui, que realmente é uma atribuição que está fora ou que deveria estar dentro do sistema de vocês, né? Lembrando que nós estamos aqui no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul, e tratando, evidentemente, de aspectos importantíssimos, né, que dão guarida e segurança à comunidade como um todo, em especial nos eventos, né, maiores, onde existem arquibancadas, inclusive Carnaval de Rua, que a gente falou. Exatamente, né? A montagem das arquibancadas, né, e outros eventos que exijam esse tipo de estrutura, né? Os parques de diversões também, né? Mas a questão do sombreamento, né, que eu havia falado antes, são áreas em que mais de uma profissão pode atuar. E nós temos, né, tentado, via legislativa, garantir, né, essas prerrogativas, né, ao passo que também outros conselhos, outras profissões tentam, da mesma forma, buscar essas atribuições. No caso aqui, a questão do projeto de lei que está tramitando lá? Isso, exatamente. 9.818. Isso, exatamente. Como nós tivemos aqui a saída dos arquitetos, né, existem, né,
a tentativa dos arquitetos de tratar como exclusividade algumas atividades para os seus profissionais, né? Só que essas atividades, ao longo dos anos, foram exercidas também pelos engenheiros. Compartilhadas. Desenho arquitetônico, projetos arquitetônicos, projetos de urbanização, né? Então, todas essas, as duas profissões, os dois profissionais podem fazer. E não há por que tentar garantir apenas para um, né? Que isso seja estabelecido para todos. Mais recentemente, nós tivemos aí uma tentativa da criação de uma legislação estabelecendo que somente os zootecnistas poderiam atuar na área de alimentação animal, na área de cuidados com os animais, né? Sendo que nós temos também os médicos veterinários, que embora não sejam registrados no CREA, têm essa atuação na parte de nutrição animal, de manejo dos animais, e também os engenheiros agrônomos que têm essas atribuições da mesma forma, né? Então, essa área, esse projeto de lei que tratava dos zootecnistas, queria estabelecer uma exclusividade para os zootecnistas. Reserva de mercado. Uma reserva de mercado que não tem sustentação, até porque é uma profissão que tem poucos profissionais ainda, né? E estaria prejudicando a sociedade, prejudicando os produtores rurais, né? Garantindo uma reserva que poucos profissionais iriam poder executar e, com isso, encarecendo essa atividade. Então, é bastante complexa essa situação, né, porque de volta em volta aparece um projeto desses no Legislativo, né, no caso é a Câmara Federal, que acaba tentando vincular, né, a exclusividade para uma ou outra profissão. Mas também nós tivemos, né, e até, lamentavelmente, é um projeto de lei de um deputado gaúcho, né, que está tentando eliminar a lei que estabelece o piso dos profissionais da nossa área. Não só da nossa área, mas da área de veterinária também, né. Nós temos essa lei, ela estabelece, essa lei também é de 66, ela estabelece que o salário mínimo profissional deve ser pago proporcional, são 6 salários mínimos por 6 horas diárias, e tem aí proporcionalidade para quem trabalha 8 horas ou mais horas, né? E esse nosso deputado gaúcho, então, sem ouvir ninguém, né, entra com esse projeto de lei e tenta eliminar isso, né, com a desculpa, né, de que isso iria melhorar a empregabilidade dos engenheiros, né? Mas, na verdade, isso vai aviltar o mercado de trabalho, né? Isso vai trazer prejuízos para todos os profissionais que estão aí se formando e buscando o seu espaço no mercado. Então, essas coisas, né, lamentavelmente é aqui do Rio Grande do Sul, né, mas acabam acontecendo e a gente tem que estar sempre atento, né, a essas questões. O nosso Conselho Federal, que é sediado em Brasília, ele tem uma assessoria parlamentar que fica monitorando, né, e fica examinando projetos que digam respeito às nossas categorias profissionais e nos municia, né, para que a gente busque os contatos que sejam necessários junto à sociedade de uma maneira geral, aos deputados de uma maneira geral, né, em cada estado. Mais recentemente também tratamos aí com os deputados sobre o pregão eletrônico nas áreas de engenharia, né. Nós somos contrários a isso, porque são serviços especializados, não pode ser contratado somente pelo menor preço. Tem muitas questões que envolvem uma obra, né, e que não se resolvem somente contratando pelo menor preço. Nós temos aqui em Porto Alegre, né, exemplos de muitas obras que foram iniciadas antes da Copa, para estarem prontas na Copa de 2014 e não estão prontas até hoje, né, em função de descuidos na hora da contratação. E isso será mais grave ainda no momento que se contratar por pregão eletrônico, olhando simplesmente o preço mais baixo que alguma empresa possa oferecer. As notícias que nós temos é que existem milhares de obras paralisadas em todo o Brasil, onde as empresas, né, contratadas pelo menor preço não conseguem dar conta, não conseguem cumprir com aquilo que está previsto, e a empresa quebra, deixa a obra inacabada, e a sociedade, com aquele dinheiro investido, né, até a metade, até 1/3 da obra, até mais, às vezes mais do que isso, né, fica sem poder utilizar aquele empreendimento, né? Eu tenho observado também nessa questão, a gente já acompanhou, existem muitos consórcios também, não sei, são várias empresas que acabam pegando trechos, né, isso. E dividindo responsabilidades. E ao passo que o senhor colocou aqui, se uma empresa dessas quebra, fica na metade do caminho, e aquela parte aqui, e cabia no caso,
acaba não acontecendo. Exatamente. Claro que também existem outros problemas, né? Existe também a inadimplência do governo, né? Que é usual, né? Que acaba também prejudicando as empresas, né? E muitas vezes atrasando o serviço. Nós temos aqui 2 obras próximas daqui, a 218, a RS 218, a BR 116, que são obras que estão se arrastando ao longo dos anos, né? Segundo a gente sabe, muito por falta de recursos, por falta de pagamento dos trabalhos desenvolvidos pelas empresas, né? E isso é outro fator, né? Mas de qualquer forma, é importante, né, que não se pense única e exclusivamente no menor preço. Tem que se unir o preço, a técnica, a qualidade do serviço, né, a expertise da empresa, né, as condições que a empresa tem de prestar aquele serviço efetivamente, né. Não é qualquer empresa que pode projetar e construir uma ponte, ou uma boa escola, né, fazer boas estruturas, ou uma boa rodovia, né. Então, tem empresas que se oferecem para fazer isso e não têm as condições, né, e aí não terminam a obra. E o senhor entra nos aspectos, inclusive, eu observei alguma coisa com relação às licitações também, que você está argumentando, inclusive. Sim, exatamente, né? Essa questão das licitações, né? Primeiro nós fizemos tratativas legislativas, né? Nós conversamos com praticamente todos os deputados do Rio Grande do Sul e muitos deputados em nível nacional, para alertá-los de que, até porque a lei das licitações está sendo alterada, né? Ela está sofrendo uma alteração, ela está em tramitação, mas está sofrendo essa alteração. E então, tentando tirar dessa lei a utilização do pregão eletrônico para os serviços de engenharia. Então, essa é uma questão, né, que nós fomos atrás. Independente disso, né, nós temos um serviço de fiscalização das licitações também. Então, como a licitação é pública, né, nós temos o acesso e buscamos verificar, né, se lá, né, estão concorrendo empresas que não estejam registradas no CREA, que não tenham responsáveis técnicos, né, que tenham já histórico de prejuízos à sociedade. Né. Então, tudo isso a gente também encaminha aqui dentro. Realmente, então, lembrando mais uma vez, estamos aqui no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul. Participa aqui conosco o engenheiro agrônomo Gustavo Lang e traz aí a público uma série de situações com pertinência, evidentemente, observando as questões técnicas efetivas que vão dar, inclusive, assistência maior à nossa sociedade. Essa é a preocupação maior, pelo que a gente observa aqui, dentro da explanação que o senhor fez até então, inclusive a questão da padronização dos procedimentos do exercício profissional, que é uma preocupação além da fiscalização que vocês fazem, né? Isso, exatamente. Existem muitos serviços, né, que eles carecem, né, de uma padronização, né? Nós temos muitas legislações, e eu lembro aqui a Lei das Marquises de Porto Alegre, né, que tem que ter uma supervisão constante, né, tem prazo para ver laudos, para ver verificações dos profissionais, de maneira que elas sejam atestadas como estáveis, né. Outras leis também que tratam da questão da manutenção dos prédios, né? São coisas que têm que ser acompanhadas praticamente todo o tempo, né? E nós estamos sempre procurando atualizar a nossa legislação de maneira que atenda essas perspectivas. Lembrando que nós tivemos graves incidentes, inclusive fatais, em relação a Marquises, né? Exatamente. Aqui em Porto Alegre tivemos vários, né? Eu lembrando também a questão da Lei Kies, onde o CREA do Rio Grande do Sul se envolveu muito, até pela questão de ter acontecido aqui em Santa Maria, né? Buscando atualizar a legislação de prevenção e combate a incêndio, e é outro ramo, né, que os nossos profissionais se desenvolvem seus trabalhos e que o CREA também fiscaliza, né? O CREA também avança nisso, verificando a participação de profissionais habilitados na realização desses serviços, né? Nós temos convênios com bombeiros, com a corporação, no caso, né? De maneira que a gente consiga fazer com que isso aconteça, né? O controle dessas atividades aconteça e que não tenhamos aí, né, mais uma tragédia como foi aquela que aconteceu, ou nada nem perto disso, né? Porque realmente foi
foi muito danoso à sociedade ao rio-grandense como um todo. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna, vamos falar aí das questões da fiscalização em alojamentos de base, Grêmio Internacional, em seguidinha aí. Continue ligado que no instante só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam. Para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos. Para os que pensam no futuro dos filhos. Para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar. Para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. De volta, continuamos aqui no Veia, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul. E agora também recebendo aqui o segundo vice-presidente do Conselho, o Dr. Gustavo Lang, ele que é engenheiro agrônomo, participando conosco. E agora vai falar de uma outra fiscalização, de uma outra pertinência que tem muito a ver com nós gaúchos aqui, da dupla Grenal, que é justamente a fiscalização dos alojamentos de base, a exemplo do que aconteceu lá no Flamengo, daquela morte daqueles jovens, né, que lá estiveram e as famílias foram realmente muito afetadas. E o país como um todo, quando viu aquele episódio, realmente sentiu muito essa questão.
E nesse sentido, evidentemente, agora vocês recentemente fizeram a fiscalização. E como é que estão as questões dos alojamentos do nosso Grêmio, do nosso Inter? Bom, realmente essa questão tem toda uma vinculação com a lei KIS, né, a lei que estabelece as questões vinculadas aí à prevenção e combate a incêndio, né? E a preocupação nossa sempre é procurar nos adiantarmos aos acontecimentos, né? E são fiscalizações rotineiras, como eu disse anteriormente, pelo número de agentes fiscais que nós temos em todo o estado. E também, então, visitamos aí a dupla Grenal, né, os alojamentos. Pelo entendimento que a gente teve, né, é claro que tem algumas coisas pontuais que têm que ser corrigidas, né, mas a gente entende que eles estão atendendo, né, aquilo que garante, né, que não vai haver problemas imediatos, né? Então, é nessa busca de que realmente a sociedade toda entenda que tem que ser proativa, tem que ser procurar prevenir eventuais incidentes que possam acontecer, né? É que a gente está atuando, alertando, né, no caso, os dirigentes. Evidentemente, a gente foi muito bem recebido, a nossa fiscalização foi muito bem recebida, né, pelos dois times, né, a direção dos dois times. E também apresentou os relatórios lá com as informações colhidas, né, e com também sugestões ou eventuais correções que devam ser feitas, né. Então, até o Conselho também tem sido muito demandado, né, em anos anteriores para atestar ou acompanhar a fiscalização dos próprios estádios, né, acabam tendo eventos com um grande número de pessoas, né? Um jogo do Internacional ou do Grêmio em qualquer cidade do interior, né, leva um grande público, né? Então também, nesses estádios também, juntamente com Brigada Militar, com Corpo de Bombeiros, com o Ministério Público, o CREA tem atuado de maneira a tentar que os espetáculos ocorram, né, sem nenhum incidente, né, sem nenhum problema para a sociedade. Então, isso é a atividade, é uma das atividades também do Conselho, né, porque nós registramos os profissionais, verificamos toda a formação que ele recebe, né, damos as atribuições através das resoluções e da legislação vigente, como nós já falamos anteriormente, né, e além disso fiscalizamos depois o exercício desses profissionais no meio da sociedade. Tanto engenheiros agrônomos como engenheiros civis, engenheiros eletricistas, engenheiros florestais e outros, né, são verificados pelos nossos profissionais. Nós temos, e puxando um pouquinho o assunto, né, para a área da agronomia, né, os licenciamentos ambientais, tanto feitos por engenheiros agrônomos como engenheiros florestais e outros profissionais que também têm atribuições nessas áreas, né, eles têm uma importância muito grande, né. Hoje, as lavouras de arroz do estado do Rio Grande do Sul, todas elas têm que ser licenciadas para serem utilizadas como áreas para plantio de arroz, né. Também a questão do agrotóxico, né, que tem que haver uma prescrição de um receituário agronômico, né. Nós temos feito essas fiscalizações em parceria com a Secretaria da Agricultura e monitorado esse trabalho que é feito pelos profissionais, de maneira que muitas vezes acaba acontecendo autuações, né, essa tramitação dos processos aqui internamente, né, com a verificação da atuação desse profissional, né. Nós temos muitos casos, né, porque o Conselho também funciona como um tribunal ético, né, que quando se verifica, né, na emissão das receitas, na forma como elas são emitidas, né, acaba havendo penalizações éticas para os profissionais, né. Então, a gente alerta, né, que as pessoas tenham cuidado quando vão executar as suas atividades, né, porque sempre vai haver, né, e é um direito da sociedade, haver o controle dessas atividades, tanto pelo CREA como por outras instituições, né. A questão dos agrotóxicos, né, ela é uma questão muito palpitante e momentosa, né, sempre acaba acontecendo. Fatos que chamam a nossa atenção, né, como é o caso da questão da deriva do 2,4-D, que acaba prejudicando outras culturas, né, ela é utilizada como um herbicida para a soja e acaba atacando ou prejudicando outras culturas aí no estado do Rio Grande do Sul. Nós estivemos envolvidos nas discussões que estão sendo feitas
Ainda não temos uma solução definitiva, o Estado do Rio Grande do Sul não tem uma solução definitiva, mas está se tratando desse assunto de maneira que a gente possa, em breve, né, ter uma solução, né, apresentar para os produtores, para todos os envolvidos, os que utilizam o produto, os que são eventualmente prejudicados, né, uma solução que seja boa para todos, né. O importante é que se busque isso de maneira que todo mundo saia satisfeito, sem prejuízo, né, sem prejudicar uma ou outra cultura, né, porque o Brasil é feito da diversidade, né. Ninguém vive só de um tipo de produto, né, ninguém come só frango, ninguém come só carne de porco, ou ninguém come só óleo de soja, né, tem outras culturas que são importantes também, né, para que a nossa alimentação seja uma alimentação segura, uma alimentação equilibrada, né? Inclusive complementares. Isso, exatamente. Não, sem dúvida. Mas estamos chegando ao finalzinho do programa, uma alegria falar consigo e realmente ouvir assim, uma série de preocupações muito pertinentes. E esse foco, inclusive, na sociedade, você preocupado com a sociedade em si, né, na realização das suas fiscalizações, ou seja, o Conselho está aqui para defender os interesses da sociedade, não só dos seus agremiados, daqueles que estão voltados aqui ao sistema integrado de vocês, mas sim observar no todo, porque faz parte da população, que o senhor bem colocou aqui a questão da cultura do arroz, da soja. Aliás, até eu gostaria de comentar, eu viajei, peguei as estradas aqui do Brasil, boa parte do nosso país tem soja assim, como ouro verde, como o pessoal chama. Exatamente. É incrível, né? Então essas culturas predominantes, no caso, até pela exportação e pelo resultado que traz, e os facilitadores também nesse aspecto, né? E a sua colocação aqui com relação aos herbicidas, ou seja, tudo aquilo que vai realmente observar que a qualidade seja preservada e que não afete a população como um todo, porque a gente fala, quando se fala em comida, a população está lá inserida. E eu gostaria então que o senhor finalizasse justamente dando esse foco. Exatamente. O Conselho existe, né? Ele só existe como autarquia federal, né, para defender a sociedade, né? Ele não, para a defesa dos profissionais existem outras instituições, existem os sindicatos, existem as entidades de classe, né? E o Conselho, ele é um ente que defende a sociedade. E, para isso, nós atuamos, né, na verificação do exercício ilegal da profissão, mas também do exercício correto da profissão por aqueles que estão registrados aqui no Conselho, né? Então, essa é a finalidade toda, né, e não poderia se deixar de ser dessa forma, né, porque nós temos uma delegação do governo federal para exercer esse tipo de função. E nós não poderíamos exercer nenhum tipo de função diferente que não seja, né, registrar os profissionais, fiscalizar e defender a sociedade. Então é isso. Agradeço a sua presença aqui, a oportunidade de nós falarmos para quem vai nos assistir aí, e que estamos sempre à disposição. Muito bem, então eu conversei aqui com o engenheiro Gustavo Lang, ele que é segundo vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul, participando conosco e compartilhando aí da sua experiência, das suas obrigações e daquilo que realmente tem a ver com a nossa cidadania. Então você que está ligado com a gente, nosso muito obrigado e até o próximo programa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
história, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD. Venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma. Vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia. 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas.